Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, seja muito bem-vindo ao Na Sala. Nosso encontro semanal, onde nós estamos aqui meditando juntamente com você no livro de Atos, né? O livro que conta a história da igreja primitiva, né? Os primeiros passos da igreja de Jesus. E como nós temos tanta coisa para aprender, né? Às vezes a gente cria tanta coisa e tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui como deve ser a igreja de Jesus, como ela começou, como ela se portou, como ela deve ser. E nós estamos aqui meditando no capítulo 3, né? Iniciamos ali o capítulo 3 e só para a gente trazer a memória um pouquinho do que a gente viu no vídeo anterior, nós vimos ali Lucas fazer uma volta agora, né? Ele passa a falar um pouco mais ali, especificamente ali sobre o que o apóstolo Pedro e João estavam fazendo. E a gente viu ali grandes exemplos, né? De como é a conduta de um cristão, não só de um líder, mas de todo cristão, de todo filho de Deus. Nós aprendemos ali nesses primeiros versos do capítulo 3 que aqueles homens eram homens de oração, né? Eles estavam indo ao templo, eles eram homens de testemunho, eles deram testemunho para aquele homem que estava à porta ali, eles se importaram com aquele coxo que estava na porta do templo, eles eram homens que não temiam o ser filho de Deus, o fazer as coisas como um filho de Deus faz. Eles chamam para si a responsabilidade. Olha para nós, aquilo que nós temos, nós vamos dar. Não temos prata nem ouro, mas aquilo que temos nós vamos te dar, né? Nós recebemos o grande tesouro na cruz. Em Jesus nós somos, Deus nos fez herdeiros. Então assim, a gente sempre fala aqui, né? Não tem lugar, não tem circunstância que um filho de Deus não tenha algo para dar. E esses dois sabiam muito bem disso, né? Aquele homem estava ali pedindo uma esmola e saiu ali com um par de pernas funcionando, né? E então a gente aprendeu muito ali com esse início desse texto ali de sermos, como sermos, né? Homens e mulheres que dão testemunho, que chamam para si a responsabilidade, que sabem que são a expressão do Senhor, né? Tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, ela tem que ser a expressão daquilo que nós já recebemos na cruz. E é isso que esses dois fizeram aqui. E agora nós vamos dar continuidade aqui, o que continuou acontecendo depois do milagre ali com esse coxo. Exatamente. Nós paramos lá no versículo 11, mas eu gostaria que você lesse o 9, voltasse um pouquinho para trás, nós já lemos a semana passada. Sim. Mas eu gostaria, porque eu queria fazer um comentário sobre esse assunto. Vamos lá então. Tá? Pegue aí a sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura, faça suas anotações, se esmere em querer conhecer a palavra de Deus. Vamos lá então, Atos 3, verso 9. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Então, Andressa, esse texto, depois de tudo que nós conversamos, depois de tudo que nós aprendemos a semana passada, eu quero falar um pouquinho de uma lição espiritual desse assunto dessa semana comigo, porque me chamou muito a atenção, e o Espírito Santo colocou no meu coração sobre exatamente a lição espiritual desse episódio, desse rapaz fazendo isso. É assim, é necessário que nós possamos testemunhar sobre Jesus. É necessário que nós sejamos firmes, sabe, Andresa? É necessário que nós possamos agir, talvez não tanto como ele, pulando e gritando, mas tendo essa firmeza, essa certeza. Nós temos que ser convincentes naquilo do poder de Deus que aconteceu nas nossas vidas. Então Deus colocou no meu coração que isso é uma coisa que ele usa, porque o milagre em si só, ele é para que seja usado para alimentar a fé das outras pessoas, inclusive, sabe?
Então, muitas vezes nós temos milagres, recebemos milagres e ficamos quietos, sabe? Não saímos, não divulgamos para as pessoas, não mostramos, olha, Deus está fazendo, Deus ainda está fazendo, Deus continua até o dia de hoje fazendo. Gente, vamos testemunhar, vamos falar para as pessoas dos milagres que Jesus tem feito nas nossas vidas, sabe? Então, nessa semana eu tive muito isso, sabe? Eu digo, gente, esse cara fez o que tinha que ser feito, esse cara fez o que todos nós devíamos fazer. E o que aconteceu? Quando ele entrou dentro desse tempo pulando, gritando, ele chamou atenção para eles. E as pessoas prestaram atenção, olha, e esse não era o coxo? O que aconteceu com ele? Aí Pedro entrou na história e diz, olha, aconteceu isso, quem fez isso foi aquele, que aí ele foi contando toda a história. Então nós devemos, em todo o tempo, Andresa, em todo o tempo, relatar, falar, mostrar para as pessoas aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. Tu entendeu? Porque nós muitas vezes ficamos quietinhos e não colocamos para fora o que devemos colocar. Por quê? Para que as pessoas possam buscar, dizer, quem que é esse Deus? Quem é esse Deus que curou esse coxo? E foi o que aconteceu aí agora. Daqui para frente a gente vai estar vendo, né? É muito interessante também esse texto ali que eu vejo, é a gratidão, né? Esse homem podia simplesmente ter ido agora, virado as costas, né? Pedro e João seguiam para o templo e ele volta e vai usufruir da bênção que ele recebeu. Exatamente. Não é mesmo? De repente ele fosse correndo para sua casa, mostrar para sua família, mostrar para aquelas pessoas que diariamente levavam ele ali naquele lugar, mas não, olha o que o texto fala, que ele foi andando e louvando a Deus. Exatamente. Né? Dando graças a Deus, agradecendo ao Senhor. Então, a alegria, a manifestação desse homem diante daquilo que ele tinha recebido, além de ser algo para que todos puderam ver, foi um testemunho do que tinha acontecido, era a gratidão no coração dele, né? O milagre foi um chamariz para que esse homem agora entrasse, né? Você viu que ele vai junto com Pedro e João, ele entra no templo agora, entra no lugar de oração com eles, louvando ao Senhor. Aquilo que a gente fala, né? O milagre em si não é o evangelho, mas ele é um chamariz para aquilo, né? Se aquele homem não tivesse entendido o que aconteceu com ele, talvez ele daquela porta ele voltasse para agora fazer tudo aquilo que até então ele não podia fazer sendo um coxo, né? E que agora ele poderia fazer. Exatamente. Mas a prioridade dele foi seguir aqueles dois homens que deram testemunho, como a gente estava falando. Ele seguiu aqueles dois homens e foi louvar ao Senhor na reunião de oração. Exatamente. Foi mostrar tudo o que tinha acontecido. Vamos lá no 10, só para nós, na sequência. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Aquilo que você disse, né? Chamou a atenção. Chamou a atenção. Chamou a atenção, todo mundo viu a transformação que Jesus, né, exerceu sobre a vida daquele homem. É, né? Isso aí. Que maravilha. E esse chamar de atenção, assim como a gente viu ali no capítulo 2, que aquilo que aconteceu ali durante a festa de Pentecostes, o derramar do Espírito Santo, aquele barulho, as línguas variadas, como aquilo chamou a atenção e foi um ponto de partida para que Pedro começasse ali a sua primeira pregação, que nós chamamos ali da pregação poderosa. Aqui, esse milagre aqui que aconteceu com esse coxo, a maneira com que ele entrou naquele lugar, andando, pulando ali, louvando a Deus, chamou a atenção e foi também um chamariz para que Pedro desse início à sua segunda pregação, que é o que a gente vai ver agora. Isso aí. Vamos lá no 12, só para nós. Vou ler então 11 e o 12 para nós. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelita, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que vocês estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? Olha só, uma coisa muito interessante, Andressa, que eu estava vendo, é que nesse lugar, né, nesse lugar onde eles foram, ali onde eles estavam, já ouvindo Pedro falar,
esse pórtico aí, né, que eles chamam, Pórtico de Salomão. exatamente, Jesus ensinou nesse lugar. Sim. Inclusive, Jesus, lá em João 10, 22, 23, foi aquele momento em que eles pegaram até as pedras para apedrejar Jesus. Olha só que maravilha, né? Olha o que aconteceu e olha depois ali Deus sendo exaltado naquele mesmo lugar. No lugar onde eles tentaram apedrejar essas mesmas pessoas, né? Tentaram fazer isso com Jesus. Então, que maravilha, né? Como Deus é maravilhoso e misericordioso, né? Naquele mesmo lugar, agora poucos dias depois, né? Pouco tempo depois, acontece isso no mesmo lugar. Que coisa linda, né, Andressa? E na sequência que a gente está vindo, falando da igreja, né, de como se iniciou a igreja, como é a igreja de Jesus, Pedro aqui vai continuar fazendo a mesma coisa, ele vai pregar a palavra de Deus. O crescimento da igreja, ela não virá de outra forma, senão pela pregação da palavra de Deus. E é isso que vai acontecer aqui. Nós vimos na primeira pregação 3.000 pessoas sendo convertidas ao Senhor Jesus, e aqui a gente já sabe que a hora que Pedro terminar isso aqui, mais 2.000 pessoas serão convertidas ao Senhor Jesus. E isso fala mais uma vez para nós, como a pregação é o principal instrumento de crescimento da igreja, tanto numérico, quantitativo, como de maturidade dessa igreja, quanto espiritual da igreja de Jesus, né? E um detalhe interessante, né, Andressa, que para o homem, na verdade, é muito comum ele ser adorador de heróis, né? Isso desde a época que se conhece, né? Que se tem registro da humanidade, acontece essas coisas. O homem adorar homens, vamos dizer assim, né? E o Pedro já ressaltou, pera um pouquinho, não é bem assim o negócio, né? E eu vejo, Andressa, que nos nossos dias de hoje, o homem usa muito assim aquele milagre que Deus fez através dele, sabe? Para se promover. Para se promover. Isso vê que ele, o Pedro aqui, ele já descartou essa hipótese. Ele disse, gente, não é assim. Nós não somos nada, não é nós que estamos fazendo. Aquelas pessoas, né, estavam ali, viram tudo aquilo acontecer. Exatamente. E pronto, já estavam prontos para adorar, para dar a eles, né, a Pedro e João, o mérito de tudo aquilo. Quer dizer, ele quis mostrar exatamente quem é que fez o milagre. Não foi eles, foi Jesus que fez isso. Ele gente, corrige a multidão, sabe? não aceita a glória para si. Não quis se promover. Eu penso ali quem, né? Por isso que eu falo, né? Que é uma coisa que acontece com os homens desde o início dos tempos, né? De querer se promover, de querer achar que foi ele, que foi isso. Como mas a gente o tem Pedro que tomar cuidado com isso, né? Sim, o Pedro, ele tinha, Andressa, ele tinha um discernimento, ele sabia de quem realmente estava fazendo tudo aquilo ali, né? Ele sabia porque ele, na verdade, era um dos que menos, ele era o que falava, mas ele sempre estava cutucando Jesus, né? Tentando entender, tentando aprender. E aqui ele vê que realmente quem está falando através dele é Jesus. E olha só como ele continua explicando isso ali, né? Verso 13. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Olha só que como Pedro, né, tira ali o mérito de si, ele está falando que é Deus quem faz, né, que foi Jesus quem fez aquilo. E ele também, quando ele fala dos patriarcas aqui, ele está mostrando para a gente que não há uma separação entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus de agora, ali que ele estava vendo, e para nós o Deus do Novo Testamento. Não, é o mesmo Deus, é o mesmo Deus dos patriarcas, o mesmo Deus que operou tantas maravilhas na história daquele povo, na história do povo de Israel, é o mesmo que estava operando ali naquele momento e é o mesmo que opera hoje em nós. Tantas coisas. É isso que Pedro está trazendo para eles. Repara como ele, sabe? Ele mostra que não é ele, que é Deus e que é o mesmo Deus que eles conhecem. Porque a gente tem que se lembrar que ali naquele lugar, pelo menos nesse espaço do templo, há que se entender que estavam ali judeus, né? E interessante, Andressa, como você falou, quando ele falou desse detalhe do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó,
ele também trouxe para a realidade deles. É isso que eu acho muito legal, porque quando a gente vai aprendendo, eles conheciam, eles sabiam, esse aí é o Deus. Esse Deus que todos vocês repetem todos os dias. É o mesmo, né? E ao mesmo tempo, Andressa, ele põe eles no lugar deles de novo, mostrando que eles entregaram para Pilatos, né? Ele foi lá, ele mostrou de novo, olha... Está acusando eles de terem traído. Exatamente. É esse Deus que é o mesmo dos patriarcas, né? Está acusando eles de terem o entregado, de terem preferido Barrabás do que a Jesus. Exatamente. Né? Porque possivelmente muitas dessas pessoas estavam ali naquele momento, né? Do julgamento ali de Jesus. Sim. Né? E interessante também, assim, ó, quando ele fala ali do Pilatos, né? Que entregou para Pilatos, tem uma outra coisa interessante que eu vejo. Ele está mostrando que, na verdade, foram os religiosos, né? Foram os religiosos, foram vocês. Olha, vocês que confiam no Deus de Jacó, no Deus de Abraão, né? Vocês que entregaram ele, né? Por Pilatos. Porque, na verdade, nós sabemos que o Pilatos... Foi Roma quem crucificou o Pilatos Jesus. lavou as mãos, né? Sim. Entendeu? Então, foram eles mesmos. Então, ele está trazendo ali, né? Exatamente. Está culpando ele de matar o autor da vida, né? Aquele que Deus ressuscitou dentre os mortos. E ele vai continuar explicando aqui, ó. Vou ler o 14 para nós. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, que é este mesmo nome, fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem o conhecem. Sim, a fé que vem por intermédio de Jesus, que Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Olha só, sabe, Andressa, esse do 14 aqui, né? Vós negaste o santo e justo e pediste que se vos desse um homem homicida. Gente, isso nós fazemos hoje. Isso nós fazemos hoje, Andressa. Olha só, nós agimos às vezes a gente fica pensando, eu crio na minha imagem, na minha cabeça, eu fico pensando, se eu estivesse lá, será como é que eu iria agir naquele momento, né? Mas hoje nós ficamos escolhendo os Barrabás. Nós não escolhemos Jesus. Quantas vezes, gente, quando nós estamos pulando para o lado do pecado, nós estamos escolhendo Barrabás. É isso que nós temos que entender. Sabe? Você está ali, porque não sei o quê. Gente, parem para pensar o que acontece com nós. Nós somos egoístas, sabe? Muitas vezes deixamos o inimigo agir nas nossas vidas, sabe, Andressa? Não tomamos atitudes. Nós estamos usando da mesma forma deles, estamos negando Jesus e estamos dizendo, não, vamos ficar um pouquinho no lado do Barrabás, entendeu? É mais ou menos falando dessa forma, na verdade, sabe? Continuamos preferindo a feiura do pecado. Essa é a grande verdade. É verdade. Sabe? No dia a dia. Vou ler o 17 para nós. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Então, a gente, depois de confrontá-los, né, de mostrar o que eles tinham feito, com quem eles tinham feito, ele atenua um pouco ali a culpa, dizendo que foi por ignorância. E isso nos faz lembrar do que Jesus fez na cruz, né, quando ele diz para não imputar-lhes aquilo, né, para não culpá-los, como nós vamos ver mais à frente que Estevão fez da mesma forma. Estevão, quando estava sendo apedrejado, também falou que Deus não os culpasse, né? Da mesma maneira, é isso que Pedro está falando aqui. Então, a gente percebe como a igreja de Jesus, ela pode estar em muitos lugares diferentes, com pessoas com características muito diferentes, mas ela tem um Espírito. Olha como ele está fazendo aquilo que Jesus fez na cruz, da mesma maneira, né, tirando a culpa, né, dizendo que eles foi por ignorância. Daqui a pouco nós vamos ver Estevão fazer essa mesma coisa. Eu vejo, né, Andressa, ele mostrando aqui para eles que eles fizeram errados, né? Que eles fizeram errado e que estavam na ignorância. Sim. Meu Deus, eu vejo aqui um crescimento de Pedro que eu gostaria que fosse para todos nós, sabe? Essa atitude que ele tomou, Andrés, dizendo, não os condenando,
né? Fazendo como Jesus fez lá atrás e como os outros fizeram, como você falou. Gente, só nesse detalhe nós podemos entender o crescimento que acontece na vida de Pedro, sabe? E isso é um exemplo para que nós possamos entender nas nossas vidas os nossos crescimentos, na vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos amados que nós vivemos no dia a dia, entendemos de uma simples atitude. O cara fez errado, mas olha, ele está ignorante nessa situação aí. Então vamos perdoar ele, porque nessa situação ele era ignorante. Agora não, agora ele vai saber daqui para frente, mas até aqui ele estava sendo ignorante. É o crescimento na vida de Pedro aqui, para mim foi fantástico. Dá para se entender que ele realmente entendeu, né, Andresa? Vamos lá, verso 18. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que seu Cristo haveria de padecer. Lá é muito importante a gente dizer aqui, né? Porque você viu, ele acabou de acusar e agora ele diz que Deus já havia dito que isso ia acontecer. Então é muito importante a gente refrisar aqui mais uma vez, né? Que a maldade do ser humano, né? A crueldade do ser humano, ela não impede ou ela não anula os princípios, os propósitos divinos, né? É lógico que nós sabemos que tudo isso já estava determinado desde a eternidade. Mas também o fato dos profetas já terem anunciado que Cristo ia padecer não inocenta aquelas pessoas do que elas fizeram, entendeu? Então existe a responsabilidade humana. Deus já sabia que isso ia acontecer e esse era o propósito de Deus para a nossa redenção, mas isso não anula a responsabilidade, né? Pedro está chamando a atenção deles, levando eles à consciência do que eles fizeram e com quem eles fizeram. E assim, o que nós podemos entender aqui também, André, é que Deus cumpre aquilo que Ele promete. Ponto. Sim. Tá? Ele prometeu, você pode ter certeza que Ele vai cumprir de Deus, né? E nada, absolutamente nada vai frustrar. Existem 52 referências no Antigo Testamento falando sobre o que Jesus vinha fazer e o que ia acontecer. Existem mais de 52 duas referências falando sobre isso. Então, nós temos que entender que realmente Ele falou, Ele cumpre. Não é verdade, André? Vou ler o 19 para nós então. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Pedro volta a insistir aqui, assim como ele fez lá na sua primeira ministração, a vital necessidade do arrependimento. Ninguém vai ser salvo sem arrependimento, né? O cancelamento do nosso escrito de dívida, né? Da nossa culpa, ela é resultado do arrependimento e da conversão. Ninguém nasce salvo, né? Mais uma vez a gente quer deixar bem claro aqui o que a palavra de Deus fala. Ninguém nasce salvo. Todos nós nascemos pecadores, separados. Nós carecemos da graça de Deus. Então todos nós precisamos de arrependimento. Por mais bonzinho que a gente acha que precisamos de arrependimento. Na minha versão, ela diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E assim, os tempos de refrigério pela presença, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Eu entendo também uma coisa muito importante, sabe, Andrés? Aqui, eu vejo assim, é o início da vida cristã. É aquele momento que ele se arrepende, né? Ele se arrepende e que vai ser todos os pecados apagados. E aí começa, né? Até tem uma passagem que eu li lá em Mateus 5:48, não precisa vocês lerem, mas eu vou ler aqui para vocês. Depois dessa passagem ele diz assim: sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Ou seja, primeiro nós nos arrependemos, né, Andresa? E aí começa... Eu vejo como um início da vida cristã, da santificação, de todo o processo daqui para frente. Então, isso eu acho lindo, sabe? E quando ele fala de refrigério, esse refrigério a gente sente todos os dias, sabe? Eu até ri aqui a hora que eu li isso aqui, porque a gente lê esse texto aqui e pensa assim, então agora, né, o Espírito Santo trouxe
convencimento de pecado, eu me arrependi, nasci de novo, agora vai vir um refrigério. Não, Ai, desculpe, a gente pensa que, né, acabou o problema da vida, agora vai ser tudo águas tranquilas. Não, é isso que o texto está dizendo, né, Larry? Muitas vezes, né, quantas vezes a gente ouve testemunho assim, nossa, parece que depois que o Senhor me chamou, depois que eu conheci Jesus, o negócio ficou estreito, né? As coisas mas começam não é. a ficar complicadas. Mas como é legal, porque esse refrigério aqui, Andressa, na verdade eles falam que na época, na Palestina, naquela época, na região, um determinado momento antes da colheita, um pouco, vinha o refrigério da chuva que eles chamavam. Era a chuva, era o refrigério para a colheita, depois daquilo vinha a colheita. E esse termo, quando ele fala refrigério na presença do Senhor, né, que assim vem os tempos de refrigérios, é realmente aquele refrigério que vem de tempos em tempos na gente. É aquele refrigério, Andressa, quando você está assim desanimada, quando você está, sabe, você está enfraquecida, você está sem força. Aí de repente não vem aquele refrigério, já aconteceu isso contigo? Ai, Deus dá uma paz, uma calma assim, sabe? É a isso que eu paz ia do dizer, Espírito. não é a ausência É. de situações difíceis, de problemas, mas é a paz que o Senhor nos dá. Ele dá É viver um calma. refrigério mesmo no meio do caos. Exatamente, ele dá aquela paz assim, que te dá uma nova força, renova, sabe? Você consegue descansar. É isso que é o refrigério, sabe? Não é que é o tempo todo que Sim, você não vai é estar a com ausência refrigério, de mas problemas. Né? é nesses momentos que Isso. todo o cristão conhece. É aquele momento que você não, meu Deus, não tem mais o que fazer. E aí você vai para os pés do Senhor, você olha e de repente vem, sabe? Vem aquele refrigério. Parece que, e até o refrigério, o nome, parece que é aquilo que acontece na alma, sabe? Aquilo, ai, Senhor. Tá pegando E aí fogo, você começa a dar e começa a voltar a prosperidade, começa a voltar a alegria da pessoa. Exatamente é esse. É essa a questão aqui. Ai, meu Deus. Vamos lá. É o 21 agora, né? Agora vamos ao 21. Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse, o Senhor Deus fará com que no meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. Vou ler até o final, tá? Lê até o 25. E todos os profetas, a começar de Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão, na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês, para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Meu Deus. Olha só, aqui ele vem falando tudo, aquilo que nós já conversamos lá atrás, né? Que até o Moisés, né? Falando que o Moisés dizendo para os filhos, né? Todo esse processo, Andressa, tudo aquilo que estava lá no Velho Testamento, que veio ele tá dando uma arredondada aqui para dizer para eles, olha, vós sois os filhos dos profetas da aliança, né? Que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, ele disse para Abraão, né? A tua descendência serão todas as famílias benditas da terra. Eu até fiz uma separação aqui de tudo que ele falou para Abraão, para nós vermos tudo o que veio acontecendo, sabe? Em todo esse tempo. Quer dizer, ele falou que Abraão se tornaria uma grande nação. Isso aconteceu, né? Ele fala que as bênçãos de Deus estaria sobre ele e sobre os seus descendentes. E eles vieram com todas as bênçãos, né? A exaltação do próprio Abraão, por quanto haveria de ser grande e famosa, realmente aconteceu com esse homem. Veja bem, olha só, é Deus exaltando ele, não é ele se exaltando. Né? Vamos aprender bem isso, porque Deus cumprindo as suas promessas. Deus cumprindo a sua promessa. Deus mostrou hoje Abraão, quem não conhece, quem não sabe, né? Quem é Abraão, né? Por meio dele seriam dadas diversificadas bênçãos para muitas outras pessoas também.
né? Então, através dele, por ele, foram dadas Todas as famílias da terra. para muitas famílias da terra, né? E um fator especial divino seria conferido àqueles que fossem bondosos para com ele, né? Então, todos aqueles que foram bondosos para ele, a gente vai lendo na história toda, também receberam suas bênçãos, né? E uma coisa também, Andressa, que ele voltaria contra todos os quantos, ele amaldiçoaria todos quanto amaldiçoassem ele, Sim. né? Então, isso tudo Deus foi fazendo na vida dele. E nós estudamos já sobre isso, já falamos sobre Abraão, né? Então a gente consegue entender que Deus realmente veio trabalhando na vida desse homem, dando toda essa direção e entendimento de tudo aquilo que Deus falou foi se cumprindo, né? E que toda a sua descendência será abençoada em todas as nações da terra. Todos os descendentes dele são abençoados em todas as nações da terra. É isso que né? Pedro está mostrando para ele, que nós, eles ali, e hoje nós somos os filhos desses profetas, somos filhos dessa aliança que Deus falando de todos fez nós. lá com Abraão. É isso que ele está mostrando para eles, né? Vocês são, nós somos. É isso que Pedro conclui aqui no seu sermão, né? Então ele mostrou, começou dizendo quem faz todas as coisas, né? Aquele milagre que havia acontecido. Não foi ele, não foi João, mas isso veio de Jesus, isso é do Senhor, né? Não, a glória é toda do Senhor, ele é só um instrumento. Ele mostra o que eles fizeram, confronta, traz eles para a realidade, né? Olha o que vocês fizeram, vocês não o reconheceram como o Filho de Deus, o mataram, preferiram Barrabás ao Senhor, ao Santo, ao Justo, né? Então ele traz toda essa realidade e mostra, vocês fizeram isso pela ignorância, mas esse Deus é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, dos nossos pais. Ele mostra a promessa que Deus havia feito lá atrás a Abraão, mostra que eles fazem parte dessa promessa, que eles são os filhos dessa promessa, né? E aí no final aqui, Andressa, no último versículo, ele fala, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse. Ou seja, Jesus veio para nos abençoar. No apartar a cada um de nós, a cada um de vós das suas maldades. Ele veio para nos abençoar, para nos apartar das maldades, né? Apartar, na verdade, desse mundo, para mostrar que nós somos separados, nova, né? Para nos dar uma vida nova. Exatamente. A cada um de nós. Amém. Né? E que alegria que eu tenho, amor, de aprender cada dia mais, sabe? Muito Da bom, gente né? poder aprender, da gente poder falar cada dia mais com vocês. Para nós é muito gratificante poder estar junto com vocês. Sim. E a gente aprende aqui na Larreque, né? É uma promessa linda que ele expôs aqui para essas pessoas, né? A promessa que Deus faz lá a Abraão, que se estende para nós. Mas nós não podemos nunca nos esquecer que não há promessa de salvação aonde não há a realidade do arrependimento. Arrependimento. Amém. Amém? Amém. Se preparem aí para a próxima semana. Nós estamos Agora vamos para o capítulo firmes 4. para o capítulo 4 de Atos. Se preparem, peguem as suas Bíblias, leiam, estudem junto com a gente. Sim. Vamos juntos para a gente aprender junto. Amém? Eu quero orar por vocês. Fechem os seus olhos. Senhor, nosso Deus, nós queremos te dar graça, Pai. Te dar graça, Pai, por esse momento que o Senhor nos presenteia, nós podemos estar junto com os nossos amados, agradecendo, aprendendo e conhecendo um pouco mais da Tua palavra, Pai. Amém. Que o Senhor seja com cada um, resolvendo os seus problemas, guardando, protegendo e livrando, Pai querido, de todo e qualquer mal. Guarda os nossos amados, nos prepara para a próxima semana, Pai. Que o Senhor esteja colocando nas nossas bocas aquilo que o Senhor tem para que nós possamos aprender mais de Ti, Pai. Nós te damos graças, pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Até a próxima semana. Vem para a sala. Te esperamos aqui na semana que vem. Vem pra sala.